Bem, amigos, então vamos dar continuidade ao estudo de suspensão e interrupção do contrato de trabalho. Nós estamos falando aqui sobre as hipóteses em que o contrato de trabalho ele é interrompido. Significa dizer que o empregado não está trabalhando, não presta serviços, mas continua recebendo a sua remuneração. Tá legal? Não trabalha, recebe remuneração, isso é interrupção contratual. Dito isso, amigos, vamos aqui na tela para darmos continuidade ao estudo desse assunto. No slide anterior, nós estávamos falando sobre as faltas justificadas, né? Ou seja, o empregado deixa de trabalhar, mas não sofre o desconto. E agora, nós vamos falar aqui primeiramente do afastamento previdenciário. Afastamento previdenciário por motivo de doença ou de acidente. Tá legal? Então o empregado, ele adoeceu, ele sofreu um acidente. Então, por uma questão de saúde, ele não conseguirá comparecer ao trabalho naqueles dias. Legal? Nesse sentido, antes de nós lermos juntos aqui o que diz o artigo 60 da Lei 8.213, nós vamos traçar aqui uma linha do tempo. Vamos traçar aqui uma linha do tempo em que fiquem claros todos esses detalhes envolvendo o afastamento por motivo de saúde, sendo de doença ou acidente. Legal? Então imagine o seguinte, amigos. Imagine só que em um determinado momento, o empregado ele é acometido ali de um mal, de uma certa doença, tá legal? Sofre lá um acidente e ele se afasta. Ele se afasta do trabalho e é essa setinha preta que nós estamos marcando aqui. É o dia do afastamento. Tá legal? A partir do dia do afastamento, amigos, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos contar ali os primeiros 15 dias. Nós vamos contar ali os primeiros 15 dias, tá legal? E nestes primeiros 15 dias aqui, amigos, o contrato de trabalho do empregado ficará interrompido. Neste primeiro período aqui, que nós vamos marcar aqui em roxo, opera-se uma interrupção do contrato de trabalho. Tá legal? Porque o empregado está afastado, ele não está trabalhando, já que ele está ali acometido de uma doença ou sofreu um acidente. Então ele não está trabalhando, mas ele continua, o seu empregador, como regra geral, continua pagando a sua remuneração normalmente nos primeiros 15 dias. Tá legal? Aqui nos primeiros 15 dias. E o que vai acontecer? Do 16º dia em diante, nós vamos marcar aqui em preto, do 16º dia em diante, aquele afastamento que era uma interrupção do contrato de trabalho, ele vai se convolar, ele vai passar a ser um afastamento, vai passar a ser uma suspensão do contrato de trabalho. Tá legal? Então, nos primeiros 15 dias deste afastamento, ele é a hipótese de interrupção do contrato de trabalho e na sequência do 16º dia em diante, do 16º dia em diante, vamos marcar aqui, do 16º dia em diante, aquele afastamento passa, ele se torna uma causa de suspensão do contrato de trabalho. Tá legal? E isso tudo, amigos, nós sabemos de acordo com a regrinha que consta lá da Lei 8.213, que é o Plano de Benefícios da Previdência Social. Lá no artigo 60, o legislador vai nos trazer algumas regras relacionadas ao auxílio-doença. É um benefício previdenciário, né? E o legislador vai nos dizer o seguinte, olha, durante os primeiros 15 dias consecutivos do afastamento é essa setinha preta que nós marcamos, da atividade por motivo de doença ou acidente do trabalho ou de qualquer natureza, caberá à empresa. Cabe à empresa pagar ao empregado o seu salário integral. Legal? Então é por esse motivo, pelo fato de a empresa continuar pagando o salário integral do empregado nos primeiros 15 dias, é que este período inicial
é de interrupção do contrato de trabalho. Tá legal? A partir do 16º dia, amigos, o empregador, ele para de pagar o salário àquele empregado e aí entra o benefício previdenciário, o auxílio-doença. Tá legal? Então, do 16º dia em diante, o empregado para de receber remuneração paga pelo empregador e passa a receber um auxílio-doença, um benefício previdenciário que é pago pelo INSS, às custas do tesouro lá do INSS. Tá legal? Então, nos primeiros 15 dias, interrupção do contrato de trabalho, o empregador é quem está pagando o salário naquele período. Do 16º dia em diante, quem assume é o INSS e, em virtude de um empregado não estar mais recebendo remuneração, não estar mais recebendo salário, mas um benefício previdenciário, aí sim passa a ser hipótese de suspensão do contrato de trabalho. Tá legal? Notem, amigos, que aqui nós estamos falando de qualquer afastamento em virtude de doença ou acidente. Aqui, amigos, não é necessário que o afastamento decorra de um acidente do trabalho, de uma doença do trabalho. Tá legal? Acidentes domésticos, doenças domésticas que não tenham, que não estejam ligadas ali ao ambiente de trabalho, aos serviços que ele presta, né? E mesmo assim, o empregado fará jus ao auxílio-doença e fará jus a esta interrupção contratual de 15 dias. Tá legal? Tudo bem até aqui? Muito bem. Então agora nós vamos passar à próxima causa de interrupção do contrato de trabalho, que é quando há uma convocação da Justiça Eleitoral. Tá legal? Convocação da Justiça Eleitoral. Imagine só, você está lá na sua casa, tranquilão, né? Está ali no mês de agosto, no mês de setembro de um ano par, e você está lá tranquilo, de repente chega para você embaixo da sua porta ali, da sua casa, uma cartinha, né? Uma convocação da Justiça Eleitoral, convocando você para atuar como mesário nas eleições de outubro. Legal? Então você foi convocado pela Justiça Eleitoral e você vai ter que trabalhar ali num sábado, num domingo, eventualmente, né? E justamente em virtude de você ter trabalhado em razão dessa convocação da Justiça Eleitoral, você vai ter direito a uma folga compensatória no seu trabalho. E essa folga, amigos, ocorrerá sem prejuízo da sua remuneração. Tá legal? Então, olhem só. Olhem o que nos diz aqui. Essa aqui é a Lei das Eleições. Lei 9.504, de 97. Lá no seu artigo 98, ela vai nos dizer: os eleitores nomeados para compor as mesas receptoras ou juntas eleitorais e os requisitados para auxiliar seus trabalhos serão dispensados do serviço. Então ele deixa de trabalhar naquele período. Dispensados do serviço, mediante declaração expedida pela Justiça Eleitoral, e ele é dispensado do serviço sem prejuízo do salário, ou seja, interrupção contratual. E vejam só, olhem o detalhe aqui que pode aparecer em prova. Pelo dobro dos dias da convocação. Legal? Então, se você foi convocado por um dia, você terá direito a 2 dias de dispensa do serviço sem prejuízo do salário, ou seja, com remuneração. Não é legal? Se você foi convocado para atuar ali durante 2 dias, você terá direito a 4 folgas compensatórias com remuneração. Tá legal? Então, são hipóteses de interrupção do contrato de trabalho. Ele se afasta do serviço sem prejuízo da remuneração. Bacana? Pelo dobro dos dias da convocação, no caso dessa convocação em razão das eleições. Vamos mais. Aqui nós temos outras hipóteses ainda de interrupção do contrato de trabalho. E vamos falar aqui sobre o lockout. Amigos, o lockout, ele é, grosso modo, a greve do empregador. Legal? A greve do empregador. E no nosso ordenamento jurídico, quem pode deflagrar greve são os empregados. Tá legal? O empregador, amigos, ele não tem esse mesmo direito do empregado, né? Sobretudo, se ele deflagra uma greve justamente para frustrar alguma reivindicação dos empregados. Então, nesse sentido, o empregador ele não pode deflagrar greves, né? Ele não pode realizar ali paralisações do serviço, tá legal? E vamos supor que ele vá lá e desrespeite esta vedação e ainda assim ele fecha as portas da empresa. Você chega lá um belo dia para trabalhar, né, lá na sua empresa, lá no seu local de trabalho, e as portas estão fechadas. Você bate lá
chama o empregador fala, olha, a gente está de greve. Nós decretamos aqui uma paralisação, essa semana não tem trabalho. Legal? E aí a grande pergunta é, tudo bem, o empregador ele decidiu fechar as portas, né? Mas a grande pergunta é, naquela semana em que ele determinou a paralisação dos serviços, ela precisa, né? A empresa precisa pagar os salários dos empregados? E a resposta é sim. Tá legal? Então, isto é o lockout, né? E caso o empregador proceda, realize o lockout, ele ainda continua obrigado a pagar os salários dos empregados. Legal? Então, nesse sentido, se os empregados não trabalharam em razão do lockout, mas continuaram recebendo a sua remuneração, o lockout é a hipótese de interrupção do contrato de trabalho. Eu vou trazer aqui para vocês o artigo 17 da Lei de Greve, que diz o seguinte: fica vedada a paralisação das atividades por iniciativa do empregador, com o objetivo de frustrar negociação ou dificultar o atendimento de reivindicações dos respectivos empregados, entre parênteses aqui essa palavrinha lockout, tá legal? Então o ordenamento jurídico veda esta greve do empregador, que é o lockout, e nesse sentido, caso ela seja realizada, aqueles dias serão remunerados, portanto, consistem em hipótese de interrupção do contrato de trabalho. E aqui, amigos, eu já vou adiantar com vocês que o lockout se difere da greve dos empregados, tá legal? A greve dos trabalhadores, nós vamos ver mais à frente, como regra geral, é a hipótese de suspensão do contrato de trabalho. É uma regra. Nós vamos ver que é possível transformar a greve também em interrupção contratual, mas como regra geral, se o sindicato dos empregados, se os empregados, por meio de uma assembleia, decidem uma paralisação da categoria, aqueles dias da greve dos empregados, eles não trabalham, mas também não recebem. Tá legal? Regra geral, o empregador vai cortar o ponto, vai cortar ali aqueles dias da paralisação, né? Vai deixar de pagar aos empregados. Então, por esse motivo, apesar da greve ser um instituto lícito, ser algo autorizado do nosso ordenamento jurídico, a regra geral é que os empregados não recebam salários durante a greve. Então, a greve, diferentemente do lockout, é a suspensão, tá legal? E o lockout é a interrupção do contrato de trabalho. Bacana? O que mais? A representação dos trabalhadores no chamado CCFGTS, que é o Conselho Curador do FGTS, e além disso, a representação dos trabalhadores no chamado Conselho Nacional da Previdência Social, CNPS. Tá legal? Ambos são órgãos colegiados em que há membros, há representantes do governo, há representantes dos empregadores e há representantes dos trabalhadores. E o que vai acontecer? Os representantes dos trabalhadores, tanto no Conselho Curador do FGTS, como no Conselho Nacional da Previdência Social, eles estão ali não para representar ali aquela própria pessoa, né? Não buscando ali algo pessoal, mas representando os trabalhadores de um modo geral. Então, nesse sentido, a legislação previu que se o empregado ele é representante lá no CCFGTS ou no Conselho Nacional da Previdência Social, aqueles períodos em que ele se ausenta do trabalho para comparecer às reuniões do Conselho Curador, do Conselho Nacional, naqueles períodos ele não está trabalhando, não está prestando serviços ao seu empregador, mas ele continua recebendo os salários dele, tá legal? O empregador continua sendo obrigado a remunerar o empregado, mesmo naqueles períodos em que ele se ausenta para as reuniões desses conselhos, tá legal? Interrupção contratual. O que mais? Nós temos ainda aqui a convocação do empregado para a participação na CCP. Na CCP, que é a Comissão de Conciliação Prévia. Legal? CCP, a Comissão de Conciliação Prévia. Amigos, esta comissão, ela foi criada, ela foi inserida lá na CLT há alguns anos, legal? E o objetivo dela era justamente desafogar o poder judiciário. Era fazer com que o empregado e o empregador, eles resolvessem ali os conflitos, resolvessem ali as suas questões, né, sem
sem dar origem a um novo processo, a mais um dos infindáveis processos da Justiça do Trabalho. Tá legal? Então, nessa ideia de desafogar o judiciário, foi criada essa comissão de conciliação prévia para fazer com que empregado e empregador tentem conciliar antes de apresentarem ali uma reclamação trabalhista, antes do empregado processar o seu empregador. Tá legal? Então, nesse sentido, alguns empregados, eles são convocados, são chamados a atuarem como conciliadores na CCP. Legal? É alguém que vai fazer ali uma mediação, né? Não é um mediador, ele é um conciliador, mas de algum modo ele vai incentivar as partes ali a chegarem a um consenso, né? E, enfim, se o empregado acha que ele deve receber ali um adicional noturno, ou ele deveria receber ali um valor pelo período ali de prontidão, tá legal? E o empregador está se recusando a pagar, chega ali, senta ali numa mesa de negociações, um empregado para atuar como conciliador e tentar pôr fim a esse conflito sem que isso se transforme em um processo judicial. Tá legal? Então, nesse sentido, aquele empregado que é convocado para atuar como conciliador na CCP, durante o período em que ele atua como conciliador, amigos, ele está deixando de prestar os serviços dele. Então, ele é, por exemplo, ele é um administrador, ele é um auxiliar administrativo, né? Um auxiliar de contabilidade. Então, ele vai deixar de prestar esses serviços de auxiliar contábil, de auxiliar administrativo, e ele vai atuar ali como conciliador. E nesse período, a atuação dele como conciliador, naquelas 3, 4, 5, 10 horas em que ele atuou como conciliador, aquele período é remunerado, portanto, é interrupção contratual. Tá legal? Então, olhem só. Vejam o que nos diz o artigo 625b, parágrafo 2º, diz lá claramente que o representante dos empregados na CCP, ele desenvolverá seu trabalho normal na empresa. Legal? Mas vejam, ele se afastará, afastando-se de suas atividades, apenas quando convocado para atuar como conciliador. Legal? Sendo computado como tempo de trabalho efetivo o despendido nessa atividade. Legal? Então, ele é membro ali da CCP. O fato de ser membro automaticamente não suspende, não interrompe o seu contrato de trabalho. Vejam só, ele continua trabalhando normalmente, desenvolve seu trabalho normal, mas a partir do momento em que ele recebe uma convocação para atuar como conciliador, aí, dentro daquele período de atuação como conciliador, aquele período, né, aquela jornada é de trabalho efetivo e, portanto, é remunerada. Tá legal? Então, é interrupção do contrato de trabalho. Ele recebe lá uma convocação, fala, olha, hoje, quarta-feira, das 14 às 18 horas, está previsto aqui uma sessão, né, uma audiência ali, enfim, um período ali de conciliação. Tá legal? Então, ele recebe a conciliação, ele trabalha lá até as 13h59, vamos dizer assim, trabalha ali até as 13h59, a partir das 14 ele se afasta do seu trabalho e vai atuar como conciliador, mas durante esse período das 14 às 18, esse período é remunerado, portanto é interrupção contratual. Tá legal? Vamos avançar mais aqui. Nós temos a hipótese de licença maternidade. Licença maternidade, que é uma hipótese que cai bastante em prova. A licença maternidade possui previsão no próprio texto constitucional e também uma previsão na CLT, lá no artigo 392 da CLT, que nos diz o seguinte: a empregada gestante tem direito à licença maternidade de 120 dias. 120 dias, esse é o período, a duração em regra da licença maternidade. E já diz o legislador também que esta licença ocorrerá sem prejuízo do emprego e sem prejuízo do salário. Ora, se aquela gestante, ela se afastou, aquela gestante, agora aquela mãe, né, que se afastou por 120 dias e continua recebendo o seu salário, esse período é considerado hipótese de interrupção do contrato de trabalho. Legal? Vejam, aqui há alguma divergência doutrinária, legal? Parte da doutrina considera que a licença maternidade seria hipótese de suspensão contratual, mas
fiquemos com a doutrina majoritária, com os doutrinadores, a corrente majoritária da doutrina, que diz e conclui que a licença maternidade é a hipótese de interrupção em razão do que está disposto aqui no artigo 392 da CLT. Afastamento sem prejuízo do salário. Tá legal? Daldi, você acabou de dizer que é de 120 dias a licença maternidade, mas eu já vi em alguns locais que a licença será de 180 dias, que haverá uma prorrogação, e você está correto, amigos. Há algumas situações em que esta licença vai passar a ter ali a duração de 180 dias. Tá legal? É o que ocorre naquelas empregadas que trabalham para as chamadas empresas cidadãs. Nós temos lá a lei da empresa cidadã que concede alguns incentivos, alguns benefícios fiscais a empresas que derem alguns privilégios aos seus empregados. Então, em troca desses benefícios fiscais, um dos privilégios que as empresas devem dar aos seus empregados é justamente essa prorrogação da licença maternidade, a fim de que as empregadas se afastem por 180 dias nessas situações. Legal? Tem outra hipótese também que ela é menos conhecida, né? Mas há alguns anos nós tivemos aqui no Brasil uma grande epidemia, vamos dizer assim, de doença, né? Daquela doença transmitida pelo Zika vírus. O Zika vírus, ele era transmitido pelo mosquito Aedes aegypti, né? O que acontecia? Muitas crianças estavam nascendo lá com a microcefalia. Legal? E uma das respostas que o Estado deu a essa situação dramática foi justamente criar mais uma hipótese de prorrogação da licença maternidade. Legal? Então, as mães que derem à luz a filhos com sequelas neurológicas decorrentes de doenças transmitidas pelo Aedes aegypti, leia-se Zika vírus, elas terão direito a uma prorrogação, mais 60 dias, de modo a totalizar os 180 dias de afastamento. Bacana? Então, licença maternidade também é hipótese de interrupção do contrato de trabalho. Agora, vejam só, né? E a licença maternidade, antes de nós passarmos aqui a situação do aborto, a licença maternidade ela é devida tanto àquelas mães que gestaram a criança, como aqueles empregados ou empregadas que, de algum modo, adotaram crianças, né? Qualquer que seja a idade ali daquela criança, tá legal? Então, gestante ou adotante, né? Ambos farão jus a esta licença maternidade com a mesma duração, regra geral, de 120 dias. Tá legal? Há algum tempo, amigos, havia uma previsão no sentido de que quanto mais novinha era o bebê ou a criança que era adotada, maior era a duração da licença maternidade, né? Então, se você adotava lá um bebezinho, a sua licença maternidade seria um período maior. Se você adotava ali uma criança já com uma certa idade, o período, a duração da licença maternidade era mais reduzida, tá legal? Essa regra, essa proporcionalidade já não existe mais. Atualmente há uma única duração, né, qualquer que seja a idade da criança que vier a ser adotada. Bacana? O que mais? Vamos supor que, infelizmente, por algum motivo alheio à vontade da mãe, aquela gestação não foi bem sucedida. Então, infelizmente, ocorreu um aborto. Um aborto, amigos, que, inclusive, ele foi comprovado por atestado médico oficial. Legal? E, neste caso, a mãe também fará jus a um afastamento remunerado. Então, nos diz lá o artigo 395 da CLT, que em caso de aborto, mas não é qualquer aborto, amigos. É o aborto não criminoso, né? É o aborto, vamos dizer assim, espontâneo, o aborto que não foi provocado ali pela mãe. Tá legal? Então, caso de aborto não criminoso, espontâneo, comprovado por atestado médico oficial, a mulher terá um repouso remunerado de 2 semanas. Legal? Então, repouso remunerado de 2 semanas, ficando-lhe assegurado o direito de retornar à função que ocupava antes do seu afastamento. Na prática, acaba que muitas mulheres acabam não se valendo desse direito aqui, nesse momento difícil ali em que ela perdeu o bebê, mas a lei confere sim esse direito a elas. Tá legal? Aborto não criminoso, comprovado por atestado médico oficial, 2 semanas de afastamento, e se o afastamento é remunerado, é hipótese de interrupção contratual. Legal? Temos ainda aqui a interrupção contratual
que ocorre no curso do aviso prévio. Legal? No curso do aviso prévio. Mas atenção, porque o examinador, de um modo geral, adora cobrar esta hipótese aqui de interrupção do contrato de trabalho. Imagine o seguinte, né? A regra geral no encerramento dos contratos de trabalho é que o empregador, né, tenha que conceder um aviso prévio ao empregado. Legal? Essa é a regra geral. Há situações em que o aviso prévio não será concedido, isso é fato, mas a regra geral é que a extinção dos contratos de trabalho ensejem o direito ao aviso prévio. E o objetivo do aviso prévio, amigos, é basicamente permitir que o empregado se recoloque no mercado de trabalho. Legal? Em outras palavras, permitir que ele consiga um novo emprego. Muito bem. E para que alguém consiga um novo emprego, né, vocês sabem muito bem, é necessário que aquela pessoa envie ali alguns currículos, é necessário que ela participe de entrevistas, muitas vezes ela vai ter que se deslocar para uma outra cidade, um outro município, para participar dessas entrevistas. Então, o que fez o legislador é o seguinte, olha, o contrato de trabalho foi extinto e foi extinto por iniciativa do empregador. O empregado fará jus a um aviso prévio e naquele aviso prévio, o empregador deve reduzir um pouquinho a jornada de trabalho do empregado justamente para que ele consiga buscar um novo emprego. Então, nesse sentido, haverá uma redução de jornada no curso do aviso prévio e há duas alternativas. Ou a jornada no curso do aviso prévio ela é reduzida por 2 horas diárias durante todo o período do aviso, ou seja, aquele empregado que trabalhava 8 horas, ele vai passar a trabalhar 6 horas durante todo o aviso prévio, esta é uma alternativa. Ou ainda, o empregado vai faltar por 7 dias, Então existe aqui uma opção, né? Ou redução de 2 horas diárias, ou falta por 7 dias corridos. E em ambos os casos, o empregado deixa de trabalhar, ele trabalha menos e não há prejuízo no seu salário, ou seja, ele continua recebendo integralmente. É um benefício que a lei concedeu ao empregado, tá legal? E, portanto, se o empregado deixa de trabalhar 7 dias e continua recebendo o seu salário, se o empregado trabalha 2 horas a menos e continua recebendo a remuneração relativa àquelas 2 horas, ora, estamos diante de mais uma hipótese de interrupção contratual, tá legal? Vejam só, isso que nos diz aqui o artigo 488 da CLT. Então diz lá que o horário normal de trabalho do empregado durante o prazo do aviso e se a rescisão tiver sido promovida pelo empregador, nós já vamos comentar esse detalhe mais à frente, o horário normal será reduzido de 2 horas diárias e vejam só, sem prejuízo do salário, ou seja, estas 2 horas em que ele deixa de trabalhar, elas continuam sendo remuneradas pelo empregador. E é por esse motivo, por essa expressão aqui, e consiste em interrupção do contrato de trabalho. Legal? Parágrafo único vai dizer que é facultado ali as partes convencionar que, ao invés de reduzir 2 horas diárias, ainda sem prejuízo do salário integral, o empregado falte por 7 dias corridos. Legal? Então, esta redução de jornada no curso do aviso prévio, ela pode ser, nós já vimos aqui, ou de 2 horas diárias, ou, alternativamente, 7 dias corridos. Agora, tem um detalhe, se o examinador quiser aprofundar um pouco mais na sua prova, tem mais um detalhe que ele pode cobrar, que é justamente este trecho aqui do 488. Nós vamos marcar aqui em azul. Se a rescisão tiver sido promovida pelo empregador. Legal? Então, essa redução de jornada a que se refere o 488, 2 horas diárias ou 7 dias corridos, apenas na demissão, ou vamos chamar assim, na dispensa promovida ou de iniciativa do empregador. Legal? Ah, Daldi, quer dizer então que se o empregado, se é ele quem pede demissão, ele não fará jus a essa redução de jornada no curso do aviso prévio? E é isso aí, pessoal.
Legal? Esta redução só terá lugar, só será cabível se quem tomou a iniciativa de extinguir o vínculo contratual foi o empregador. Tá legal? Sendo o empregado, não há que se falar em redução de jornada no curso do aviso prévio. Ora, basta nós lembrarmos que o objetivo dessa redução é justamente o empregado buscar um novo emprego. E se o empregado pediu a sua demissão, se foi o próprio empregado quem tomou a iniciativa de extinguir o seu contrato de trabalho, ou ele já tem um novo emprego ou ele não quer mais trabalhar. Não é verdade? Então não haveria que se falar nessa redução para fins de recolocação profissional. Bacana? Muito bem. Amigos, agora tomem um fôlego aí e nós vamos passar ao estudo de algumas hipóteses de interrupção contratual, ainda falando sobre interrupção contratual, mas de alguns casos que se encontram concentrados lá no artigo 473 da CLT. E aqui, amigos, realmente é atenção redobrada, triplicada, enfim, porque o examinador adora cobrar essas hipóteses aqui em prova. Bacana? Então vamos lá, venham aqui comigo, vamos estudar uma a uma. Vamos ler juntos cada um dos incisos do artigo 473 da CLT, que nos traz hipótese de interrupção do contrato de trabalho. Ou seja, o empregado deixa de comparecer ao serviço sem prejuízo do salário. A primeira delas é quando há um falecimento. Um falecimento de quem? De um cônjuge ou companheiro, cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, ou pessoa que declarada em sua CTPS viva sob sua dependência econômica. Legal? Então aqui nós estamos falando da chamada licença nojo. Houve ali o falecimento de alguém muito próximo do empregado e em razão desse falecimento dessa pessoa querida, ele terá direito a se afastar sem prejuízo do salário por até 2 dias consecutivos. Legal? 2 diazinhos para você, enfim, participar ali do velório, participar do enterro, né, e processar ali mentalmente o falecimento, tá legal? O falecimento de quem? Do CAD, do chamado CAD. Cônjuge, ascendente, descendente, irmão, CAD, cônjuge, ascendente, descendente, irmão, ou ainda dependente econômico registrado em sua CTPS. Tá legal? Então houve ali o falecimento, de algum modo o empregado está abalado psicologicamente em razão daquele falecimento, então o legislador deu a ele este afastamento remunerado de até 2 dias consecutivos. Tá? Então grave aí, licença em razão de falecimento até 2 dias consecutivos. Grave também que essa licença ocorre em razão de falecimento do CAD ou de dependente econômico. Legal? Ainda nós temos uma outra situação mais festiva aqui, que é quando o empregado se casa. Em virtude do casamento, ele fará jus a um afastamento de até 3 dias consecutivos. Legal? Até 3 dias consecutivos. E o macete aqui, amigos, é o seguinte, muita gente diz, não é o meu caso, mas já me disseram que casar é pior do que morrer. Então aqui você se lembra aí que, já que o casamento seria algo mais drástico, vamos dizer assim, a licença é maior, são 3 dias consecutivos, enquanto na licença em razão de falecimento são apenas 2 dias consecutivos. Legal? Brincadeiras à parte, o empregado ele se casa e ele vai ter ali os 3 dias para curtir a lua de mel, com sua companheira, seu companheiro, bacana? E então até 3 dias consecutivos em razão do casamento. É importante nós comentarmos também, amigos, a situação específica dos professores. A situação específica dos professores. Tanto na licença em razão de falecimento, como na licença em razão de casamento, os professores, eles têm uma duração maior, um afastamento diferenciado em relação aos demais empregados. Quanto aos professores, ambos os afastamentos ocorrem pelo período de 9 dias. Tá legal? Então, entendeu o legislador que o professor, se ele se casa ou se alguém próximo a ele, se o CAD do professor falece, ele precisa de um período maior para se recuperar. Um período de 9 dias ao invés de 2 e de 3 dias que vale para os demais empregados. Legal? Assim, antes de nós avançarmos, apenas lembrar aqui que esta licença em razão de casamento, ela é conhecida como licença gala.
Legal? Já vi aparecer em prova também esse nome aqui, licença gala, né? Em razão de falecimento seria licença nojo. Bacana? Olhem só, artigo 473, inciso 3º, prevê, ali até prevê, ainda consta do texto da CLT, o direito ao afastamento por um dia em caso de nascimento do filho, no decorrer da primeira semana. Pode aparecer em prova esta literalidade do inciso 3º da CLT, mas fato é, amigos, que atualmente, após a Constituição de 88, entende-se que esta previsão aqui, que se referia à licença paternidade, ela foi substituída pelo que consta lá no artigo 10, parágrafo 1º do ADCT. O ADCT é o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Legal? Então houve aqui uma substituição, ainda que não tenha sido expressa, mas atualmente a duração da licença paternidade não mais é dada pela CLT, ela é dada sim pela Constituição Federal, que prevê o prazo de 5 dias para a licença paternidade. Então diz lá, até que a lei venha disciplinar o disposto no artigo 7º, inciso 19, que prevê o direito à licença paternidade, o prazo da licença paternidade a que se refere o inciso 19, é de 5 dias, né? Portanto, não mais apenas de 1 dia, como prevê a CLT. Então, aqui é importante nós lembrarmos que, também, tratando-se das chamadas empresas cidadãs, haverá o direito à prorrogação dessa licença paternidade. Então, para os empregados em geral, ela é de 5 dias. Para aqueles empregados de empresas cidadãs, haverá uma prorrogação por mais 15 dias, o que totalizaria 20 dias de licença paternidade. Legal? Já aqui uma duração bem maior. Legal? Inciso 4º, amigos. Por um dia, a cada 12 meses de trabalho, em caso de doação voluntária de sangue. Doação voluntária de sangue devidamente comprovada. Então, é um incentivo que o legislador está dando para que os empregados, a cada 12 meses, para não virar bagunça, eles vão ali até aqueles bancos de sangue, e voluntariamente eles vão lá fazer uma doação de sangue. Tá legal? Então, a cada um dia, para não virar festa, um dia a cada 12 meses, o empregado ele pode fazer essa doação voluntária de sangue e ele deixa de trabalhar sem sofrer o desconto na sua remuneração e interrupção contratual. Legal? O que mais? Até 2 dias consecutivos, na verdade, até 2 dias consecutivos ou não, para o fim de se alistar eleitor, nos termos de lei respectiva. Então, aqui é o chamado alistamento eleitoral. Alistamento eleitoral até 2 dias. Esses 2 dias podem ser consecutivos ou não. Então você é empregado, completou lá os seus 16 anos, completou os 16, completou os seus 18 anos, vai se alistar eleitor, você terá direito a a 2 folgas compensatórias, até 2 dias consecutivos ou não, para fins de alistamento. Outro caso, avançando aqui na leitura do artigo 473, nós temos lá o inciso 6º, que menciona o período de tempo em que o empregado tiver que cumprir as exigências do serviço militar. As exigências do serviço militar. Legal? Previstas aqui na lei do Serviço Militar, Lei 4375 de 64. Notem, amigos, que aqui ele não falou 1 dia, 2 dias, 3 dias, ele disse apenas no período de tempo em que tiver de cumprir estas exigências. Legal? E aqui, amigos, nós estamos falando sobre exigências específicas e pontuais que o empregado, principalmente ali do sexo masculino, ele deve cumprir para atender à lei do serviço militar. Então, muitas vezes ele vai ter que se alistar como militar, fazer o alistamento militar. Muitas vezes ele vai ser chamado para fazer ali, jurar a bandeira, ali naquela manhã. E o que vai acontecer? Naquele período, ou seja, naquela manhã, naquela tarde, naquelas 3 horas em que ele foi lá para a junta militar e teve que ir lá cumprir essas exigências pontuais do serviço militar, ele deixa de trabalhar, mas continua recebendo a sua remuneração. Legal? Então, é a hipótese de interrupção contratual. E aqui é importante nós diferenciarmos este caso da prestação do serviço militar
obrigatório, é o SMO. O serviço militar obrigatório é aquele período, em regra, de 12 meses em que o empregado, em que o jovem ali do sexo masculino, ele é convocado pelas Forças Armadas. Tá legal? Ele vai atuar lá na Marinha, no Exército, na Aeronáutica, durante todos aqueles 12 meses. Ele vai ficar lá na situação de conscrito, tá legal? E vejam, naqueles 12 meses em que ele presta o serviço militar obrigatório, aí, amigos, não há que se falar em pagamento de salário. Ele está deixando de trabalhar para o empregador, ele vai passar a prestar o serviço militar. Lá no serviço militar obrigatório, não há pagamento de remuneração e, portanto, a hipótese de suspensão contratual. Aqui é outra coisa. Nós estamos falando em exigências pontuais do serviço militar. Legal? Jurar a bandeira, alistar ali como militar e, neste caso, nestas situações pontuais, no período de tempo em que estiver cumprindo essas exigências, aí o empregado continua recebendo a sua remuneração. Legal? Anote aí, existe aqui uma diferença em relação ao serviço militar obrigatório. Inciso 7º, diz lá nos dias em que estiver comprovadamente realizando provas de exame vestibular para ingresso em estabelecimento de ensino superior. Então, o que vai acontecer? O empregado foi prestar ali um vestibular, e ele vai se ausentar ali naquele dia, para prestar as provas de exame vestibular, para ingresso lá numa faculdade, e o legislador decidiu estimular essa formação, estimular que os empregados, de fato, se submetessem a esses vestibulares, buscassem ali se qualificar num curso superior, legal? E nesse sentido, previu essa hipótese em que ele vai prestar o vestibular e naquele dia em que ele está prestando o exame vestibular, ele não trabalha, mas continua recebendo a sua remuneração. Tá legal? Continua recebendo a sua remuneração. Atualmente, já vi estudiosos, doutrinadores do direito do trabalho, entendendo e interpretando que isso aqui também se aplicaria ao Enem. Então, naquele dia que o empregado se afasta do trabalho para prestar ali a prova do Enem, também se enquadraria aqui no inciso 7º do 473 da CLT. Tá legal? Inciso 8º, bote um asterisco aqui porque ele tem sua importância em prova. Prevê lá também no tempo que se fizer necessário, quando o empregado tiver que comparecer a juízo. Comparecer a juízo. Imagine só, o empregado, ele foi convocado para atuar, por exemplo, como jurado. Ele é lá, ele vai compor ali o tribunal do júri. Vamos supor que o empregado, ele é chamado até por um colega de trabalho para ser testemunha em um processo judicial. Tá legal? Então, vamos supor, você trabalha em uma empresa, tem ali o seu colega de trabalho, seu brother, o brother foi demitido e o brother, seu amigo, foi lá e está processando o seu empregador. E ele arrola, ele coloca você como testemunha dele. Tá legal? Como testemunha dele. E é marcada uma audiência lá perante o juiz e você é convocado para participar daquela audiência. Vamos supor aqui, uma baita sexta-feira, você foi participar dessa audiência das 14 às 16 horas. Então, o que vai acontecer? Nesse período, olhem só, neste tempo necessário para o comparecimento em juízo na qualidade de testemunha, ou seja, das 14 às 16 horas daquela sexta-feira, você de fato não está trabalhando, mas continua recebendo a sua remuneração. Tá legal? Então, comparecimento a juízo é a hipótese de afastamento remunerado e interrupção do contrato de trabalho pelo tempo, pelo período de tempo que se fizer necessário. Legal? Inciso 9º. Também pelo tempo que se fizer necessário, e aí vem, quando na qualidade de representante de entidade sindical, o empregado estiver participando de reunião oficial de organismo internacional do qual o Brasil seja membro. Reparem, amigos, que aqui nós estamos falando de uma situação bastante específica. Legal? Nós estamos falando, não é de todo e qualquer representante, de todo e qualquer sindicalista, de todo e qualquer dirigente sindical, não. Nós estamos falando de um representante sindical, legal? De um sindicalista, mas
aquele sindicalista, de algum modo, ele está participando de uma reunião em um organismo internacional do qual o Brasil seja parte. Então é, por exemplo, o caso de um dirigente sindical que ele vai participar de uma reunião lá em Genebra da Organização Internacional do Trabalho, lá da OIT. Então naquele período, no período da viagem, no período em que ele vai participar da reunião, de fato, ele deixa de trabalhar e continua recebendo a sua remuneração. Legal? Então, uma situação bastante específica, né? O dirigente sindical, o representante de entidade sindical, participando de uma reunião oficial de um organismo internacional. Reparem que o simples fato de um empregado ser eleito ali dirigente sindical, isso não interrompe automaticamente seu contrato de trabalho. Tá legal? É possível que o contrato de trabalho dele seja suspenso em razão de ter se tornado ali um dirigente sindical. Legal? Agora, o que nós estamos falando aqui como hipótese de interrupção do contrato de trabalho é quando ele é dirigente sindical e vai para uma reunião oficial em organismo internacional, algo bem específico mesmo. Legal? Outra, até 2 dias, né? Agora nós vamos trazer aqui algumas hipóteses mais recentes, inseridas nos últimos anos no texto seletista, a exemplo da que consta aqui no inciso 10. Até 2 dias para o empregado acompanhar consultas médicas e exames complementares durante o período de gravidez de sua esposa ou companheira. Leia-se, amigos, pré-natal. Legal? Leia-se aqui o período do pré-natal. Então imagine só, você é um empregado do sexo masculino, legal? A sua esposa, a sua companheira se engravidou, você terá direito a este afastamento remunerado para acompanhá-la no pré-natal. Ela vai fazer a consulta com o obstetra, você vai junto. Ela vai fazer ali uma ultrassonografia, vai fazer ali, enfim, um exame morfológico lá do bebezinho, do feto, é legal? Então você terá direito a até 2 dias para acompanhar, para realmente estreitar aí os laços, né? Companheiro, companheira, marido e mulher, nesta etapa do pré-natal. Legal? Então foi promovida, né, à época, uma grande alteração na legislação brasileira com o intuito de estreitar os laços da família, tá legal? E nesse sentido, foi alterada aqui a CLT no sentido de estimular, de fazer com que, de ao menos viabilizar que o empregado participe deste momento, nessas consultas e nos exames complementares por até 2 dias. Muita gente vai dizer, Dáudio, mas 2 dias é pouco, né? O pré-natal em geral são lá 5, 10, 15 consultas, eu não sei. Mas 2 dias é muito pouco, de fato não é o ideal, mas já foi um grande avanço. Legal? Então, neste período, nestes 2 dias, o empregado pode faltar do seu trabalho sem prejuízo da sua remuneração. Afastamento remunerado vai acompanhar as consultas e exames complementares do pré-natal. Inciso 11, por um dia, né, também na ideia de estreitar os laços familiares, por um dia por ano, para acompanhar o filho de até 6 meses em consulta médica. Leia-se aqui, amigos, pediatra. Tá legal? Então, o seu filho, né? Criança pequena ali, primeira idade, primeira infância, segunda infância, até 6 anos, a ideia é que o empregado, ele consiga se afastar de modo sem prejuízo do seu salário por até um dia por ano, até que o filho complete ali os seus 6 anos de idade, e acompanhá-lo na consulta médica, em regra, lá junto ao pediatra. Tá legal? Agora, nós vamos lá para o inciso 12 do artigo 473. Este é o mais recente que nós temos nas hipóteses de interrupção do artigo 473 e foi inserido no finalzinho de 2018. Então tome cuidado aí com o seu material, né? Cheque se ele realmente está atualizado, já que esta última hipótese tem um grande apelo para ser cobrada em provas. Então vejam só, na ideia, né, de estimular que os empregados e as empregadas façam exames preventivos de câncer, o legislador inseriu mais esta hipótese de interrupção do contrato de trabalho. Legal? A ideia aqui é que seria melhor, né, e para o Estado seria mais barato prevenir um câncer do que, né, futuramente tratar ali a pessoa já acometida pelo mal do câncer. Tá legal? Então, nesse sentido, é previsto aqui até 3 dias de afastamento remunerado,
3 dias a cada 12 meses, em caso de realização de exames preventivos de câncer devidamente comprovada. Tá legal? Então, todos os anos, né, a cada 12 meses, o empregado vai lá, por exemplo, fazer o exame da próstata. A empregada vai fazer ali a sua mamografia, tá legal? E a legislação confere até 3 dias a cada 12 meses para a realização destes exames preventivos de câncer, sem prejuízo da remuneração do empregado ou da empregada, tá legal? Nós vamos encerrar aqui este bloco sobre interrupção contratual e, na sequência, nós vamos tratar dos casos de suspensão do contrato de trabalho.